O vento cortante da madrugada varria o pasto ressecado quando Joaquim finalmente tomou a decisão que vinha adiando há meses. De pé na varanda da casa simples, observava Ventania, seu último cavalo, pastando sozinho no campo que já fora lar de uma tropa inteira. O animal ergueu a cabeça ao sentir o olhar do dono, como se compreendesse que algo estava prestes a mudar. Joaquim passou a mão pelo rosto marcado pelo tempo e pelo sol inclemente do sertão. Aos 62 anos, cada ruga contava uma história de batalhas travadas contra a seca, contra as dívidas, contra o destino implacável que parecia ter escolhido sua família para testar os limites da resistência humana. O café amargo esfriava na caneca enquanto ele contemplava o horizonte tingido de laranja, onde o sol começava sua lenta ascensão. Dentro da casa, Maria preparava o desjejum com movimentos automáticos, tentando ignorar o peso que pairava no ar desde que seu marido anunciara, na noite anterior, que precisariam vender Ventania. Ela conhecia aquele cavalo desde potro, vira Joaquim domá-lo com a paciência de quem entende que certas coisas não se conquistam pela força, mas pelo respeito mútuo. O barulho das panelas ecoava pela cozinha modesta, quebrando o silêncio opressivo que se instalara entre o casal. "A feira é amanhã", disse Joaquim entrando na cozinha, a voz rouca carregada de resignação. "O Zé Pereira já confirmou que estará lá com os compradores de fora." Maria parou de mexer o mingau de fubá, as costas tensas, mas não se virou. "E você tem certeza disso? Vender o Ventania?" Sua voz tremia levemente, traindo a emoção que tentava conter. "Não temos escolha, mulher. As contas do banco não esperam, e a seca desse ano acabou com o que restava da roça." Joaquim puxou uma cadeira, o ranger da madeira velha preenchendo o espaço entre suas palavras. "É ele ou perdemos a terra." O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar do fogão a lenha. Maria serviu o café em silêncio, seus movimentos precisos escondendo o turbilhão interno. Conhecia o marido há 40 anos, sabia que por trás daquela decisão prática havia um coração partido. Ventania não era apenas um cavalo, era o último elo com os tempos de fartura, quando a fazenda prosperava e seus 3 filhos ainda corriam pelos campos. Após o café da manhã, Joaquim dirigiu-se ao estábulo. O cheiro familiar de feno e couro o envolveu como um abraço nostálgico. Ventania relinchou suavemente ao vê-lo aproximar-se, batendo o casco no chão de terra batida. O cavalo baio, com sua crina negra esvoaçante, mantinha a altivez apesar dos 15 anos de idade. Seus olhos escuros refletiam uma inteligência peculiar, como se compreendesse mais do que um simples animal deveria. "Velho amigo", murmurou Joaquim, acariciando o pescoço musculoso do cavalo. "Amanhã você terá um novo dono. Espero que ele saiba o tesouro que está levando." Enquanto escovava o pelo lustroso de Ventania, memórias inundaram sua mente. Lembrou-se do dia em que o potro nascera, numa noite de tempestade que ameaçara destruir o estábulo. Como lutara para salvar a égua e seu filhote, enfrentando o vento e a chuva torrencial. Recordou as cavalgadas pelo sertão, quando Ventania provara ser não apenas veloz, mas extraordinariamente inteligente, salvando-o mais de uma vez de situações perigosas. O dia transcorreu com uma lentidão angustiante. Joaquim ocupou-se com pequenos reparos na cerca, tentando manter a mente ocupada, mas seus olhos invariavelmente voltavam-se para Ventania. O cavalo parecia inquieto, trotando de um lado para outro do pasto, como se pressentisse a mudança iminente. À tarde, Pedro, o vizinho mais próximo, apareceu montado em sua égua malhada. Homem de poucas palavras, desmontou e caminhou até Joaquim, que consertava uma porteira. "Soube que vai vender o Ventania", disse sem rodeios. Joaquim assentiu, continuando seu trabalho. "Não tenho escolha, Pedro. É isso ou perder tudo." Pedro coçou a barba grisalha, observando o cavalo à distância. "É uma pena. Aquele ali não é um cavalo comum." "Eu sei." A resposta veio carregada de amargura. "Já contou a ele?" Pedro perguntou, e Joaquim ergueu os olhos confuso. "Os cavalos entendem mais do que a gente pensa. Ventania merece saber." A observação do amigo ficou ecoando na mente de Joaquim pelo resto da tarde.
Ao cair da noite, quando o céu se pintava de roxo e vermelho, ele voltou ao pasto. Ventania aproximou-se trotando suavemente, a crina dançando ao vento do entardecer. Precisamos conversar, amigo, disse Joaquim, surpreendendo-se com a própria seriedade ao falar com o animal. Ventania parou diante dele, as orelhas atentas, como se realmente compreendesse a gravidade do momento. Naquela noite, Joaquim mal conseguiu dormir. Revirava-se na cama, atormentado pela decisão que tomara. Maria, deitada ao seu lado, fingia dormir, mas ele podia sentir sua vigília silenciosa. Do lado de fora, o vento soprava forte, fazendo as telhas rangerem e trazendo consigo o relincho distante de Ventania. Antes do amanhecer, um barulho estranho despertou o casal. Joaquim levantou-se sobressaltado, o coração acelerado. Calçou as botas às pressas e saiu para verificar. A lua cheia iluminava o terreiro, criando sombras dançantes. O portão do pasto estava aberto, balançando ao vento. «Ventania!» gritou, a voz engolida pela escuridão. Correu até o pasto, o medo apertando seu peito. O cavalo não estava lá. Maria apareceu na varanda, envolta em seu xale. «O que aconteceu?» «Ele fugiu», respondeu Joaquim, a voz embargada. «O portão estava aberto». «Mas como? Você mesmo o fechou ontem à noite, eu vi». Joaquim examinou o trinco. Não havia sinais de arrombamento. Era como se alguém o tivesse aberto deliberadamente. Ou como se o próprio cavalo... Mas não, isso seria impossível. Cavalos não abrem portões. Ou abrem. A busca começou imediatamente. Joaquim selou o velho burro de carga, única montaria que restara além de Ventania, e partiu pela estrada poeirenta. O dia estava nascendo, pintando o céu de tons pastéis, mas a beleza da aurora não conseguia dissipar sua angústia. Percorreu os caminhos conhecidos, chamando pelo cavalo, parando em cada encruzilhada para procurar pegadas. Ventania conhecia bem aquelas terras. Havia percorrido cada trilha ao lado de Joaquim durante anos. Mas para onde teria ido? Na vila, a notícia se espalhou rapidamente. Não era comum um cavalo desaparecer assim, especialmente o Ventania, conhecido por sua lealdade ao dono. Logo, outros moradores juntaram-se à busca. João do armazém, Dona Conceição da pensão, até mesmo o padre Antônio abandonou seus afazeres matinais para ajudar. «É estranho», comentou o padre enquanto cavalgavam lado a lado. «Ontem mesmo o vi no seu pasto, calmo como sempre. Não é do feitio dele fugir». Joaquim concordou em silêncio. Algo naquela situação não fazia sentido. Ventania nunca demonstrara ímpeto de fuga. Pelo contrário, nas raras vezes em que o portão ficara aberto por descuido, o cavalo permanecera no pasto, esperando pacientemente que alguém viesse fechá-lo. O sol já estava alto quando chegaram à encruzilhada que levava ao antigo bebedouro comunitário, agora seco pela prolongada estiagem. Foi Pedrinho, filho do vizinho, quem avistou primeiro. «Olha lá, seu Joaquim. Não é o Ventania?» Todos olharam na direção apontada pelo menino. Lá estava Ventania, parado majestosamente no topo de uma pequena colina, a crina negra esvoaçando ao vento. Mas não estava sozinho. Ao seu lado havia outro cavalo, um alazão que ninguém reconhecia. «De quem é aquele cavalo?» perguntou Dona Conceição, ajustando seus óculos. «Nunca vi por essas bandas», respondeu João do armazém. Joaquim desmontou e começou a subir a colina a pé, fazendo sinais para que os outros ficassem para trás. Não queria assustar os animais. À medida que se aproximava, algo estranho chamou sua atenção. O cavalo alazão mancava visivelmente da pata dianteira direita. Ventania relinchou suavemente ao ver seu dono aproximar-se, mas não se moveu. Permaneceu ao lado do outro cavalo, como se o estivesse protegendo. Joaquim parou a alguns metros de distância, observando a cena com crescente perplexidade. Foi então que notou algo ainda mais extraordinário. Na pata machucada do alazão havia um curativo improvisado feito com folhas e cipó. O tipo de curativo que os antigos tropeiros faziam em emergências durante longas viagens. Mas quem teria? Joaquim aproximou-se cautelosamente dos dois cavalos.
o coração disparado diante daquela cena inexplicável. O alazão mantinha-se quieto, a pata enfaixada erguida levemente do chão, enquanto Ventania permanecia ao seu lado como um guardião silencioso. O curativo feito de folhas e cipó estava bem amarrado, com uma precisão que desafiava qualquer explicação lógica. Como é possível? Murmurou Joaquim, ajoelhando-se para examinar melhor o ferimento. As folhas usadas eram de aroeira, conhecidas por suas propriedades cicatrizantes, exatamente as que ele próprio usaria em tal situação. O nó do cipó era firme, mas não apertado demais, permitindo a circulação. Ventania bufou suavemente e tocou o ombro de Joaquim com o focinho, como se pedisse sua aprovação. O velho homem ergueu os olhos, encontrando o olhar profundo e inteligente do cavalo. Por um momento, teve a sensação absurda de que Ventania estava tentando lhe dizer algo. "Você fez isso?" perguntou, mesmo consciente do quão ridícula soava a pergunta. Ventania balançou a cabeça. Um movimento que poderia ser interpretado como concordância ou simplesmente um gesto casual. Mas havia algo no brilho daqueles olhos escuros que fazia Joaquim questionar tudo o que acreditava saber sobre os limites da inteligência animal. Os demais membros do grupo de busca começaram a subir a colina, a curiosidade vencendo a cautela. Pedro foi o primeiro a chegar, seguido pelo padre Antônio e João do armazém. Todos pararam, estupefatos, ao ver o curativo na pata do cavalo desconhecido. "Meu Deus do céu!" exclamou o padre, fazendo o sinal da cruz. "Quem teria feito isso?" "Talvez algum viajante que passou por aqui durante a noite", sugeriu João, embora sua voz traísse ceticismo. Pedro, no entanto, permaneceu em silêncio, observando atentamente a interação entre Ventania e o alazão. Conhecia cavalos a toda a sua vida, e algo naquela cena o perturbava profundamente. Era como se estivesse testemunhando algo que desafiava não apenas a lógica, mas também antigas crenças sobre a natureza dos animais. "Precisamos levar esse cavalo ferido de volta", disse Joaquim, levantando-se. "Ele precisa de cuidados adequados." Mas quando tentou se aproximar do alazão, Ventania posicionou-se entre eles, relinchando em advertência. Não era um gesto agressivo, mas claramente protetor. "Calma, amigo", Joaquim falou suavemente. "Só quero ajudar." Ventania olhou de Joaquim para o alazão, depois novamente para seu dono. Lentamente, deu um passo para o lado, permitindo a aproximação. O alazão, surpreendentemente manso para um cavalo desconhecido e ferido, deixou que Joaquim examinasse sua pata com mais cuidado. "A ferida não é profunda", diagnosticou. "Parece um corte causado por arame farpado. Com o tratamento certo, vai sarar em poucos dias." Enquanto Joaquim cuidava do ferimento, Dona Conceição aproximou-se com sua habitual perspicácia. "Esse cavalo tem marca", observou, apontando para o flanco do animal. "Parece o ferro da fazenda dos Oliveira." Um murmúrio percorreu o grupo. A fazenda dos Oliveira ficava a mais de 30 quilômetros dali, do outro lado da serra. Como aquele cavalo teria chegado tão longe ferido durante a noite? "Vou mandar o Pedrinho avisar os Oliveira", disse Pedro. "Eles devem estar procurando." O menino partiu a galope, enquanto o grupo começava a lenta jornada de volta à vila. Joaquim guiava o alazão, que mancava, mas conseguia caminhar. Ventania seguia ao lado, mantendo-se próximo ao companheiro ferido como se ainda estivesse cumprindo algum dever sagrado. Durante o trajeto, Joaquim não conseguia afastar o pensamento daquela manhã extraordinária. A fuga de Ventania, o portão misteriosamente aberto, o encontro com o cavalo ferido, o curativo. Cada peça do quebra-cabeça desafiava qualquer explicação racional. Pedro chamou seu amigo que cavalgava próximo. "Você disse ontem que os cavalos entendem mais do que imaginamos. O que exatamente quis dizer?" Pedro ajustou o chapéu pensativo. "Meu avô era índio, Joaquim. Cresci ouvindo histórias sobre a sabedoria dos animais. Ele dizia que alguns cavalos nascem com um dom especial, uma conexão com algo maior que nós não compreendemos." "E você acredita nisso? Depois do que vi hoje?" Pedro olhou para Ventania,
que trotava elegantemente ao lado do alazão. Estou começando a acreditar em muitas coisas. Chegaram à fazenda de Joaquim por volta do meio-dia. Maria os esperava na varanda, o rosto marcado pela preocupação que se transformou em alívio ao ver Ventania. Mas sua expressão mudou para surpresa ao notar o cavalo ferido. O que aconteceu? De quem é esse cavalo? Enquanto acomodavam o alazão no estábulo, Joaquim relatou os eventos da manhã. Maria ouviu em silêncio, seus olhos alternando entre o marido e Ventania, que permanecia vigilante perto do novo hóspede. E o curativo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Como explica isso? Não explico, admitiu Joaquim, mas sei o que vi. A tarde passou em preparativos. O ferimento do alazão foi devidamente limpo e tratado com pomada cicatrizante. O cavalo, que descobriram chamar-se Relâmpago segundo a mensagem trazida por Pedrinho, mostrou-se surpreendentemente dócil, como se compreendesse que estava entre amigos. Os Oliveira chegariam apenas no dia seguinte para buscar seu cavalo. Antônio Oliveira, o patriarca da família, enviara recado agradecendo profusamente e prometendo recompensa pela ajuda. Relâmpago havia fugido durante uma tempestade 3 dias antes, e eles temiam o pior. 3 dias, murmurou Maria enquanto preparava o jantar. Como esse cavalo sobreviveu tanto tempo ferido? Joaquim, sentado à mesa da cozinha, observava a Ventania através da janela. O cavalo baio permanecia no pasto, mas próximo ao estábulo onde Relâmpago descansava. Talvez não tenha estado sozinho todo esse tempo. O que quer dizer? E se... Joaquim hesitou, sabendo o quão absurda sua teoria soaria. E se Ventania soubesse que eu ia vendê-lo e decidiu provar seu valor de outra forma? Maria parou de cortar os legumes, virando-se para encarar o marido. Está dizendo que ele fugiu propositalmente para ajudar outro cavalo? Estou dizendo que há coisas neste mundo que não compreendemos, Maria. Coisas que nossos avós conheciam e respeitavam, mas que nós, em nossa arrogância moderna, escolhemos ignorar. Naquela noite, após o jantar, Joaquim sentou-se na varanda com sua velha viola. Era um hábito antigo, tocar algumas canções antes de dormir. Mas havia meses que não o fazia. As preocupações financeiras haviam sugado toda a sua alegria. As primeiras notas flutuaram pelo ar noturno, e logo Ventania aproximou-se da cerca, as orelhas atentas. Joaquim começou a cantar uma antiga modinha que seu pai lhe ensinara, sobre um cavalo que salvou a vida de seu dono durante uma enchente. Cavalo bom, companheiro fiel, que me salvou naquela escuridão, quando as águas subiram ao céu e a morte rondava o sertão. Enquanto cantava, lágrimas começaram a rolar por seu rosto enrugado. Percebeu, naquele momento, o erro terrível que quase cometera. Ventania não era apenas um bem a ser vendido. Era parte de sua alma, um elo com seu passado, com as tradições de sua terra. Maria apareceu silenciosamente e sentou-se ao seu lado, pousando a mão em seu ombro. A feira é amanhã, ela disse suavemente. Eu sei. E o que vai fazer? Joaquim parou de tocar, olhando para a Ventania que permanecia junto à cerca, como se também esperasse a resposta. Não sei, Maria. As contas continuam as mesmas. A seca não mudou. Mas depois de hoje tudo mudou, ela completou. Um silêncio confortável se instalou entre eles, preenchido apenas pelos sons noturnos do sertão. Grilos, o pio distante de uma coruja, o vento sussurrando entre as folhas secas. De repente, um relincho veio do estábulo, Relâmpago, seguido imediatamente pela resposta de Ventania. Eles estão conversando, observou Maria com um pequeno sorriso. Talvez estejam, concordou Joaquim. Talvez sempre estiveram, e nós é que nunca paramos para ouvir. Mais tarde, deitado na cama ao lado de Maria, Joaquim fitava o teto escuro, a mente fervilhando com os acontecimentos do dia. A decisão sobre vender Ventania pesava ainda mais agora, carregada de novas implicações. Como poderia se desfazer de um animal que demonstrara tal nível de... Ele hesitava em usar a palavra, mas não havia outra. Consciência?
Um barulho suave o fez levantar-se. Aproximou-se da janela e viu Ventania parado no pasto, banhado pelo luar. O cavalo olhava diretamente para a janela do quarto, como se soubesse que Joaquim estava ali. Por um longo momento, homem e cavalo se encararam através da distância e da escuridão. Então, lentamente, Ventania baixou a cabeça e começou a pastar, como se uma conversa silenciosa tivesse chegado ao fim. Joaquim voltou para a cama com o coração mais leve, embora ainda confuso. Amanhã seria o dia da feira, o dia em que deveria vender seu último cavalo. Mas algo lhe dizia que o destino, esse velho e caprichoso companheiro dos homens do sertão, ainda guardava surpresas. Enquanto o sono finalmente o alcançava, um pensamento persistia em sua mente. E se os milagres ainda existissem? E se eles apenas tivessem mudado de forma, manifestando-se não através de anjos e aparições, mas através dos olhos inteligentes de um cavalo baio com crina negra? O último pensamento antes de adormecer foi uma promessa silenciosa. Acontecesse o que acontecesse no dia seguinte, ele honraria o extraordinário gesto de Ventania. De alguma forma, encontraria um jeito de manter seu amigo. Os bancos e as dívidas teriam que esperar. Algumas coisas eram mais importantes que dinheiro. Uma lição que quase esquecera, mas que Ventania acabara de lhe ensinar da maneira mais inesperada possível. No estábulo, Relâmpago dormia profundamente, a pata enfaixada repousando confortavelmente sobre a palha limpa. Do lado de fora, Ventania mantinha sua vigília silenciosa, os olhos alertas na escuridão, como se soubesse que sua missão ainda não estava completa. O dia da feira amanheceu com um céu límpido que prometia calor intenso. Joaquim levantou-se antes do sol, o peso da decisão iminente tornando o sono impossível. Na cozinha, encontrou Maria já preparando o café, seus movimentos silenciosos revelando que ela também passara a noite em claro. "Vai mesmo levá-lo?" perguntou sem se virar, as mãos ocupadas com o coador de pano. Joaquim sentou-se pesadamente na cadeira de madeira. "E qual a alternativa? O banco não aceita histórias sobre cavalos que salvam outros cavalos como pagamento." Um relincho suave veio do lado de fora, como se Ventania tivesse ouvido a conversa. Maria serviu o café em 2 canecas de ágata e sentou-se à frente do marido. "Joaquim", começou, escolhendo as palavras com cuidado. "Em 40 anos de casamento, vi você tomar muitas decisões difíceis, mas também vi quando seu coração não estava nelas, e seu coração não está nesta." Antes que ele pudesse responder, ouviram o som de cascos se aproximando. Pela janela, viram Pedro chegando em sua égua malhada, seguido por uma carroça. Os Oliveira haviam chegado mais cedo que o esperado. Antônio Oliveira era um homem robusto, de bigode farto e mãos calejadas pelo trabalho. Desceu da carroça com agilidade surpreendente para seus 60 anos, seguido por seu filho mais velho, Roberto. "Joaquim!" exclamou, estendendo a mão em cumprimento. "Não tenho palavras para agradecer. Relâmpago é um dos meus melhores cavalos de trabalho." Enquanto se dirigiam ao estábulo, Antônio contava como Relâmpago havia fugido durante a tempestade. "Achamos que um raio tinha assustado ele. Procuramos por 3 dias, já tínhamos perdido a esperança." No estábulo, encontraram Relâmpago descansando confortavelmente. O cavalo ergueu a cabeça ao ouvir a voz de seu dono, relinchando em reconhecimento. Ventania, que estava no pasto próximo, aproximou-se da cerca observando a reunião. "Mas veja só", disse Roberto, examinando a pata enfaixada. "Quem fez esse curativo?" Joaquim trocou um olhar com Pedro antes de responder. "É uma longa história." Enquanto Roberto cuidava de Relâmpago, Joaquim relatou os eventos do dia anterior. Antônio ouvia com crescente assombro, seus olhos alternando entre Joaquim e Ventania. "Está me dizendo que seu cavalo fez isso?" Antônio aproximou-se da cerca onde Ventania estava. O cavalo baio sustentou seu olhar com uma dignidade quase humana. "Sei que parece loucura", admitiu Joaquim. "Meu avô era vaqueiro no sertão da Bahia.
disse Antônio pensativo. Contava histórias sobre cavalos especiais, animais que pareciam ter uma alma antiga. Sempre achei que eram apenas causos de velho. Ele estendeu a mão e Ventania aproximou-se para cheirá-la. Talvez eu estivesse errado. Roberto emergiu do estábulo conduzindo o Relâmpago com cuidado. O alazão mancava menos, o descanso e os cuidados já mostrando efeito. Ao passar por Ventania, os 2 cavalos tocaram focinhos brevemente, um gesto que parecia carregar significado. Joaquim, disse Antônio tirando a carteira do bolso. Quanto lhe devo pela hospedagem e cuidados? Nada, respondeu Joaquim prontamente. Foi Ventania quem encontrou seu cavalo. Eu apenas ajudei. Antônio insistiu, mas Joaquim foi irredutível. Após alguns minutos de discussão cordial, o fazendeiro guardou a carteira, mas seu olhar permaneceu pensativo. Ouvi dizer que você está pensando em vender o Ventania, comentou casualmente enquanto Roberto acomodava Relâmpago na carroça. Joaquim sentiu o estômago se contrair. As circunstâncias me obrigam. A feira é hoje. E quanto está pedindo por ele? O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto distante de um bem-te-vi. Joaquim olhou para a Ventania, depois para Maria que havia se juntado ao grupo, seus olhos implorando silenciosamente. 5.000 reais, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Era o valor que precisava para quitar as dívidas mais urgentes. Antônio assentiu lentamente. É um preço justo para um cavalo comum, mas esse não é um cavalo comum. Ele se virou para encarar Joaquim. Tenho uma proposta diferente para lhe fazer. O coração de Joaquim acelerou. Que tipo de proposta? Tenho uma égua premiada que está para parir. O pai é um puro sangue campeão. Os potros dessa cruza valem uma fortuna. Que tal uma parceria? Ventania cruza com minha égua, dividimos os potros. Com a linhagem dele e as qualidades que demonstrou, podemos ter algo especial. Joaquim piscou atordoado. Mas isso não resolve meu problema imediato. O banco... Posso lhe adiantar parte do valor dos futuros potros, continuou Antônio. 3.000 reais agora, e mais quando os potros nascerem e forem vendidos. E você mantém Ventania. Maria agarrou o braço de Joaquim, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Pedro sorriu abertamente, dando um tapa amigável nas costas do amigo. É muito generoso da sua parte, gaguejou Joaquim. Generoso? Antônio riu. Estou fazendo um negócio. Um cavalo que tem inteligência para encontrar outro cavalo ferido e ainda cuidar dele? Os potros dele vão valer ouro. Enquanto discutiam os detalhes do acordo, Ventania permaneceu junto à cerca, observando tudo com seus olhos profundos. Em determinado momento relinchou suavemente, como se aprovasse o desenrolar dos acontecimentos. A papelada foi rapidamente providenciada. Pedro serviu como testemunha, assinando os documentos com seu característico floreio. Quando Antônio entregou o cheque a Joaquim, o velho fazendeiro teve que se apoiar na cerca para não cambalear. Não sei como agradecer, disse, a voz embargada. Cuide bem desse cavalo especial, respondeu Antônio, subindo na carroça. E me avise quando quiser trazê-lo para conhecer Estrela, minha égua. Enquanto a carroça se afastava, Relâmpago relinchou uma despedida, prontamente respondida por Ventania. O grupo permaneceu em silêncio, observando a poeira levantar na estrada. Ainda vai à feira? Perguntou Pedro com um sorriso maroto. Joaquim olhou para o cheque em suas mãos, depois para Ventania. Acho que não será necessário. Maria abraçou o marido, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. É um milagre, Joaquim. Um verdadeiro milagre. Talvez, concordou ele, afagando os cabelos grisalhos da esposa. Ou talvez seja apenas a vida nos mostrando que quando fazemos o certo, o universo conspira a nosso favor. Mais tarde naquele dia, após Pedro partir e a emoção inicial acalmar, Joaquim caminhou até o pasto onde Ventania pastava tranquilamente. O sol da tarde pintava o céu de tons dourados e uma brisa suave aliviava o calor. Você sabia, não é? Perguntou ao cavalo.
De alguma forma você sabia que tudo se resolveria. Ventania ergueu a cabeça, fitando seu dono com aqueles olhos que pareciam guardar segredos ancestrais. Aproximou-se devagar e encostou o focinho no ombro de Joaquim, um gesto de carinho que o velho fazendeiro retribuiu com um abraço apertado no pescoço do animal. Prometo que nunca mais pensarei em me separar de você, sussurrou. Você me ensinou uma lição que eu havia esquecido. Algumas coisas não têm preço. Naquela noite, a casa de Joaquim e Maria estava mais alegre do que havia estado em meses. Vizinhos apareceram para celebrar a boa nova, trazendo comida e bebida. A viola foi tirada do armário e canções antigas ecoaram pela varanda. Dona Conceição, sempre atenta aos detalhes, comentou: interessante como as coisas se resolveram logo depois do Ventania ajudar aquele cavalo. Coincidência, disse João do armazém, embora sem muita convicção. Não existem coincidências, rebateu o padre Antônio, que havia se juntado à celebração. Apenas a mão de Deus trabalhando de formas que nem sempre compreendemos. Enquanto a festa continuava, Joaquim escapou por alguns minutos para verificar Ventania. Encontrou o cavalo parado perto da cerca, as orelhas atentas aos sons de música e risos que vinham da casa. Tudo isso é graças a você, disse Joaquim. Não sei como, mas sei que é. Um pensamento súbito o atingiu, e ele correu de volta para casa. No quarto, abriu uma velha cômoda e retirou um álbum de fotografias amareladas. Folheou rapidamente até encontrar o que procurava. Uma foto desbotada de seu avô montado num cavalo muito parecido com Ventania. Maria, chamou voltando para a varanda. Olhe isso. Todos se reuniram em volta enquanto Joaquim mostrava a fotografia. Este era Ventania, o primeiro. O cavalo do meu avô. Morreu quando eu tinha 5 anos, mas lembro dele. Era igualzinho ao nosso Ventania. Seu avô não era aquele que diziam ter um dom com animais? Perguntou Pedro. Era sim. Diziam que ele conversava com os bichos. Joaquim olhou para a foto, depois para o pasto onde Ventania estava. Coloquei esse nome no potro quando nasceu porque me lembrava do cavalo do vovô. Mas agora... Agora, incentivou Maria. Agora me pergunto se não há algo mais. Uma conexão que vai além do que podemos entender. A conversa se estendeu noite adentro, misturando-se com histórias de outros tempos, quando as pessoas ainda acreditavam em mistérios e respeitavam os sinais da natureza. Histórias de cavalos que encontravam o caminho de casa em tempestades, de cães que pressentiam perigos, de pássaros que traziam mensagens. Quando o último convidado partiu e a casa finalmente silenciou, Joaquim e Maria sentaram-se na varanda, exaustos mas felizes. No pasto, Ventania permanecia visível sob o luar, como uma sentinela prateada. Sabe o que acho? Disse Maria, aconchegando-se ao marido. Acho que seu avô estaria orgulhoso. Você quase esqueceu as lições dele, mas Ventania te fez lembrar. Do que exatamente? De que o verdadeiro valor das coisas não está no preço que pagamos ou recebemos por elas. Está no amor que dedicamos, no respeito que demonstramos, na conexão que criamos. Joaquim assentiu, apertando a mão da esposa. Amanhã começaria uma nova fase em suas vidas. As dívidas seriam pagas, a parceria com Antônio Oliveira prometia um futuro próspero e, mais importante, Ventania permaneceria onde sempre pertenceu. Mas havia algo mais, algo que Joaquim sentia, mas não conseguia expressar em palavras. Uma sensação de que havia tocado em algo maior, algo mágico e antigo que sobrevivia nas tradições e na sabedoria dos mais velhos. Algo que se manifestava através dos olhos inteligentes de um cavalo que se recusou a ser apenas um animal. Enquanto se preparavam para dormir, um último relincho ecoou pela noite. Joaquim sorriu. Era Ventania, dizendo boa noite à sua maneira. Ou talvez, apenas talvez, estivesse dizendo, missão cumprida. As semanas seguintes trouxeram uma tranquilidade há muito esquecida à fazenda de Joaquim. Com as dívidas mais urgentes quitadas, ele podia respirar sem sentir o peso esmagador da iminente perda de suas terras. Maria recuperara o sorriso fácil, e até mesmo a velha casa parecia menos desgastada,
como se as paredes tivessem absorvido a renovada esperança de seus moradores. Numa manhã particularmente clara, enquanto Joaquim consertava uma cerca nos limites da propriedade, notou Ventania comportando-se de maneira incomum. O cavalo trotava inquieto pelo pasto, relinchando e olhando constantemente na direção da estrada principal. "O que foi, amigo?" perguntou, largando as ferramentas. "Está pressentindo visita?" Como se respondesse à pergunta, o som distante de um motor começou a se fazer ouvir. Minutos depois, uma caminhonete empoeirada surgiu na curva, o emblema da prefeitura visível na porta. Joaquim franziu o senho. Visitas oficiais raramente traziam boas notícias. O veículo parou no terreiro, e dele desceu Lucas Mendonça, veterinário do município, acompanhado de 2 assistentes. Lucas era um jovem recém-formado, cheio de ideias modernas que às vezes conflitavam com as tradições locais. "Bom dia, seu Joaquim", cumprimentou, estendendo a mão. "Estamos fazendo uma campanha de vacinação na região. Precisamos examinar todos os equinos." Joaquim assentiu, embora algo em seu íntimo se agitasse com apreensão. "Ventania está com todas as vacinas em dia, doutor." "Ótimo, mas precisamos verificar mesmo assim. Ordens da Secretaria de Agricultura." Lucas já caminhava em direção ao pasto onde Ventania observava os recém-chegados com evidente desconfiança. O que aconteceu em seguida deixaria todos perplexos. Assim que Lucas e seus assistentes se aproximaram da cerca, Ventania recuou, bufando e sacudindo a cabeça vigorosamente. Não era seu comportamento usual. O cavalo sempre fora dócil com estranhos. "Cavalo arisco, hein?" comentou um dos assistentes, preparando uma corda. "Ele não é arisco", defendeu Joaquim. "Algo está errado." Lucas, determinado a cumprir seu dever, tentou acalmar o animal com palavras suaves enquanto entrava no pasto. Ventania, porém, mantinha-se afastado, circulando o grupo com movimentos ágeis que impediam qualquer aproximação. "Precisamos contê-lo", decidiu Lucas após várias tentativas frustradas. "João, pegue o laço." Foi quando Ventania fez algo extraordinário. Em vez de fugir ou atacar, o cavalo galopou até o canto oposto do pasto e começou a cavar o chão com os cascos dianteiros, relinchando insistentemente. "Mas que diabos ele está fazendo?" murmurou Lucas. Joaquim, seguindo um instinto que não saberia explicar, correu até onde Ventania cavava. O cavalo parou ao vê-lo aproximar-se e tocou com o focinho um ponto específico no solo. "Tem algo aqui", disse Joaquim, ajoelhando-se. Com as mãos, começou a remover a terra solta, revelando o que parecia ser um pedaço de metal enferrujado. Lucas e seus assistentes se aproximaram, a curiosidade superando o propósito original da visita. Com cuidado, desenterraram o objeto. Uma velha caixa de metal, corroída pelo tempo, mas ainda intacta. "Uma cápsula do tempo?", sugeriu João, o assistente. Joaquim limpou a tampa da caixa com a manga da camisa, revelando uma inscrição quase ilegível. "JF, 1952. "JF", murmurou. "João Ferreira, meu avô." Com mãos trêmulas, abriu a caixa. Dentro, protegidos por uma camada de tecido encerado, havia documentos amarelados, fotografias e um pequeno diário de capa de couro. A primeira fotografia que Joaquim examinou mostrava seu avô jovem ao lado de um cavalo idêntico à Ventania. No verso, uma anotação em letra caprichada. "Ventania I, o cavalo que vê além." "Impossível", sussurrou Lucas, comparando o cavalo da foto com o que estava diante deles. "A semelhança é perfeita." Joaquim folheou o diário, as páginas quebradiças revelando anotações detalhadas sobre o comportamento incomum do primeiro Ventania. Relatos de como o cavalo previa tempestades, encontrava água em tempos de seca, e até mesmo salvara vidas alertando sobre perigos iminentes. Uma passagem em particular chamou sua atenção. "Hoje Ventania me levou até uma criança perdida na Caatinga. Como ele soube? Há mistérios neste mundo que a ciência ainda não pode explicar. Talvez nunca possa." "Seu avô documentava tudo", observou Lucas, agora completamente fascinado. "Isso é um achado histórico." No fundo da caixa, encontraram um envelope lacrado endereçado a "Meu neto Joaquim."
As mãos do velho fazendeiro tremiam tanto que mal conseguia rasgar o papel. A carta, escrita décadas atrás, dizia: Meu querido neto, se você está lendo isto, significa que outro Ventania encontrou seu caminho até você. Não é coincidência. Em nossa família, a cada 2 gerações, nasce um guardião. Alguém escolhido para cuidar destes cavalos especiais. Eles não são animais comuns. Carregam em si uma sabedoria antiga, uma conexão com forças que nossos ancestrais indígenas compreendiam melhor que nós. São mensageiros, protetores, guias. Você deve estar se perguntando por que nunca lhe contei pessoalmente. A verdade é que o conhecimento deve vir no momento certo, quando o guardião está pronto. Se Ventania revelou este segredo, é porque chegou sua hora. Cuide dele, Joaquim. Ouça-o. Aprenda com ele. E quando chegar o momento, passe este legado adiante. Com amor eterno, seu avô João. O silêncio que se seguiu à leitura foi profundo. Até mesmo o vento parecia ter parado de soprar. Ventania aproximou-se lentamente, tocando o ombro de Joaquim com suavidade. Lucas limpou a garganta, visivelmente emocionado. Acho que não precisamos da vacinação hoje. Seus registros estão em ordem. Após a partida do veterinário e seus assistentes, que prometeram manter sigilo sobre o descoberto, Joaquim permaneceu sentado no pasto, a caixa no colo, tentando processar as revelações. Maria se juntou a ele, tendo observado toda a cena da varanda. Você sabia? Perguntou ela suavemente. Não. Quer dizer, eu suspeitava que havia algo especial, mas isto... Ele gesticulou para os documentos espalhados. Isto muda tudo. Ou talvez apenas confirme o que seu coração já sabia. Naquela noite, Joaquim não conseguiu dormir. Levantou-se silenciosamente e foi até a varanda, onde encontrou Ventania esperando junto à cerca, como se soubesse que ele viria. Guardião, disse, testando a palavra. É isso que eu sou? Ventania bufou suavemente, um som que Joaquim interpretou como confirmação. E você? O que exatamente você é? O cavalo inclinou a cabeça, seus olhos refletindo o luar de uma maneira quase sobrenatural. Por um momento, Joaquim teve a impressão de ver neles não apenas inteligência, mas séculos de sabedoria acumulada. Nos dias seguintes, Joaquim mergulhou nos documentos de seu avô. O diário revelava histórias extraordinárias, como o primeiro Ventania havia guiado rebanhos perdidos de volta para casa durante secas devastadoras, como previra a grande enchente de 1960, salvando dezenas de famílias, como encontrar poços de água onde todos diziam não haver. Havia também menções a outros guardiões na família, remontando a tempos pré-coloniais, quando seus ancestrais indígenas já reconheciam a natureza especial desses cavalos. Uma tarde, enquanto estudava uma das fotografias antigas, Joaquim notou algo curioso. No fundo da imagem, quase imperceptível, havia a figura de uma mulher indígena. Seus traços lhe pareceram estranhamente familiares. Maria, chamou. Você tem aquele álbum antigo da sua família? Após alguma procura, encontraram o que buscavam. Uma foto de grupo mostrava os bisavós de Maria, e entre eles estava a mesma mulher da foto com seu avô. Inacreditável, murmurou Maria. Minha bisavó conhecia seu avô. Mais que isso, disse Joaquim apontando para uma anotação na margem do diário. Ela era a pajé da aldeia. Foi ela quem explicou ao meu avô sobre os cavalos guardiões. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. A escolha de Maria como sua esposa, o nascimento de Ventania em sua fazenda, até mesmo as dificuldades financeiras que quase o forçaram a vender o cavalo, tudo parecia parte de um plano maior, um teste. E agora? Perguntou Maria. O que fazemos com todo esse conhecimento? Joaquim olhou para Ventania, que pastava tranquilamente como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Acho que continuamos vivendo, mas com os olhos mais abertos, os ouvidos mais atentos, e quando Ventania nos mostrar algo, nós seguimos. 2 semanas depois, a sabedoria dessas palavras seria posta à prova. Uma seca severa atingiu a região, pior que qualquer uma em décadas.
poços secaram, o gado começou a definhar, e o desespero tomou conta das fazendas vizinhas. Numa manhã particularmente quente, Ventania começou a se comportar de maneira agitada, relinchando e batendo os cascos na direção da serra distante. Joaquim, lembrando-se das histórias do avô, selou o cavalo sem hesitar. "Aonde vamos?" perguntou Maria preocupada. "Onde ele quiser nos levar", respondeu Joaquim montando. A jornada durou horas sob o sol escaldante. Ventania seguia determinado por trilhas que Joaquim nunca havia explorado, subindo cada vez mais pela encosta árida da serra. Quando o fazendeiro começou a duvidar da sanidade de seguir um cavalo serra acima em plena seca, chegaram a uma gruta escondida entre as rochas. Do interior da caverna, vinha o som inconfundível de água corrente. "Uma nascente!" exclamou Joaquim, mal acreditando no que via. A água era cristalina e abundante, formando uma pequena lagoa no interior da gruta antes de desaparecer novamente entre as pedras. Nos dias seguintes, com a ajuda dos vizinhos, canalizaram a água serra abaixo. A descoberta salvou não apenas a fazenda de Joaquim, mas toda a comunidade local. As pessoas começaram a olhar para a Ventania com uma mistura de respeito e reverência. "É um milagre", diziam uns. "É a natureza cuidando dos seus", diziam outros. Joaquim, porém, sabia a verdade. Era o cumprimento de um legado ancestral, a manifestação de uma sabedoria que transcendia o entendimento comum. Era a Ventania sendo exatamente o que sempre fora, um guardião. A descoberta da nascente transformou Joaquim em uma figura ainda mais respeitada na comunidade. Pessoas de fazendas distantes vinham consultá-lo sobre problemas com animais ou questões da terra, acreditando que ele possuía algum dom especial. Joaquim sempre redirecionava o mérito para a Ventania, mas isso apenas aumentava o mistério em torno do cavalo. Certa manhã de domingo, enquanto Maria preparava o almoço e Joaquim lia o diário do avô pela 100ª vez, o telefone tocou. Era Padre Antônio, sua voz carregada de urgência. "Joaquim, preciso que venha à igreja imediatamente. E traga a Ventania." "O que houve, padre?" "É melhor você ver com seus próprios olhos. Por favor, é importante." Intrigado, Joaquim selou Ventania e partiu para a vila. O cavalo parecia pressentir a gravidade da situação, mantendo um trote constante e alerta durante todo o trajeto. Ao chegarem à praça da igreja, encontraram uma pequena multidão reunida. No centro, uma menina de cerca de 8 anos estava sentada no chão, os olhos vazios, completamente alheia ao mundo ao seu redor. Seus pais, um jovem casal que Joaquim reconheceu como sendo de uma fazenda vizinha, choravam desesperados. "Ela não fala há 3 dias", explicou a mãe entre soluços. "Os médicos não encontram nada fisicamente errado. É como se sua alma tivesse partido." Padre Antônio aproximou-se de Joaquim. "Lembrei-me das histórias sobre seu avô e o primeiro Ventania. Dizem que uma vez ele ajudou uma criança em situação semelhante." Joaquim desmontou, incerto sobre o que fazer. Ventania, no entanto, não demonstrou hesitação. O cavalo aproximou-se lentamente da menina, ignorando os murmúrios nervosos da multidão. Com delicadeza surpreendente, Ventania baixou a cabeça até ficar na altura da criança e tocou sua testa com o focinho. Por um longo momento, nada aconteceu. Então, algo extraordinário. Os olhos da menina focaram, como se despertasse de um sonho profundo. "Cavalo bonito", disse ela suavemente, levantando a mão para acariciar Ventania. O grito de alegria dos pais foi seguido por exclamações de espanto da multidão. Alguns se benzeram, outros choraram, e houve quem caísse de joelhos em oração. "É um milagre", proclamou alguém. "Não", corrigiu Joaquim, ainda processando o que acabara de testemunhar. "É algo mais antigo que milagres." Naquela noite, de volta à fazenda, Joaquim confrontou Ventania no pasto. "O que você é realmente?" perguntou, sabendo que não receberia uma resposta em palavras. "Quantos segredos você guarda?" O cavalo aproximou-se e encostou a testa na de Joaquim. Por um instante, o fazendeiro teve a sensação de vertigem,
como se vislumbrasse brevemente memórias que não eram suas, flashes de outros tempos, outros guardiões, outras vidas entrelaçadas em um propósito maior. Nas semanas seguintes, a fama de Ventania cresceu exponencialmente. Jornalistas começaram a aparecer, querendo documentar o cavalo milagroso. Joaquim recusava todas as entrevistas, compreendendo instintivamente que certas coisas perderiam sua essência se expostas demais ao escrutínio público. Foi durante esse período que Mariana chegou à fazenda. Uma mulher na casa dos 30 anos, com traços indígenas marcantes e olhos que pareciam ver além do visível. Apresentou-se como antropóloga, pesquisadora das tradições dos povos originários da região. Ouvi histórias sobre seu cavalo, disse ela, aceitando o café que Maria ofereceu. Histórias que se conectam com lendas muito antigas que venho estudando. Joaquim observou-a cautelosamente. E o que dizem essas lendas? Falam de animais guardiões, escolhidos pelos espíritos ancestrais para manter o equilíbrio entre os mundos. Cavalos, em particular, eram considerados mensageiros entre o reino dos vivos e dos espíritos. Você acredita nisso? Mariana sorriu. Depois do que presenciei na praça da igreja, seria tola se não acreditasse. Mas vim aqui por outro motivo. Encontrei algo que acredito pertencer à sua família. De sua mochila, retirou um objeto embrulhado em tecido. Ao desdobrá-lo, revelou um medalhão de prata escurecida pelo tempo, com símbolos indígenas gravados. Isto estava nos arquivos de uma aldeia extinta. Pertenceu a uma pajé chamada Araci. Creio que era sua ancestral. Joaquim pegou o medalhão, sentindo seu peso na palma da mão. No mesmo instante, Ventania relinchou do pasto, um som que ecoou pela fazenda como um sino. Ele reconhece, murmurou Mariana. O medalhão foi feito para o primeiro guardião há muitas gerações. Dizem que amplia a conexão entre o guardião e seu animal. Naquela noite, seguindo um impulso que não saberia explicar, Joaquim colocou o medalhão no pescoço antes de dormir. Seus sonhos foram vívidos e perturbadores. Imagens de seus ancestrais, cavalos galopando por paisagens que não existiam mais, rituais ao redor de fogueiras sob céus estrelados. Acordou antes do amanhecer com uma certeza absoluta. Algo estava para acontecer. Algo grande. Levantou-se e foi até a janela. Ventania estava no pasto, mas não sozinho. Outros cavalos haviam se juntado a ele. Não cavalos comuns, mas silhuetas translúcidas que brilhavam suavemente sob a luz da lua minguante. Joaquim esfregou os olhos, certo de que ainda estava sonhando, mas as figuras espectrais permaneceram. Vestiu-se rapidamente e saiu. Ao se aproximar, as figuras começaram a se dissipar como névoa, até restarem apenas Ventania e ele no pasto silencioso. O que foi isso? Perguntou ao cavalo que se aproximou e tocou o medalhão com o focinho. Nos dias seguintes, eventos estranhos se multiplicaram. Pássaros começaram a seguir Joaquim por onde quer que fosse. Plantas murchas reviviam quando ele passava perto. Animais doentes nas fazendas vizinhas mostravam melhoras inexplicáveis após sua visita. Mariana, que havia estendido sua estadia na região, documentava tudo com fascínio acadêmico. Você está se tornando algo mais que um guardião, observou. Está se transformando em uma ponte. Ponte para quê? Entre o mundo que conhecemos e algo maior. Algo que nossos ancestrais compreendiam e que nós esquecemos. A confirmação dessas palavras veio de forma dramática. Uma tempestade violenta atingiu a região, com ventos que arrancavam telhados e chuva torrencial que ameaçava causar enchentes devastadoras. Em meio ao caos, Ventania começou a ficar extremamente agitado. Joaquim, já compreendendo os sinais, montou o cavalo sem hesitar. Maria implorou que ele não saísse em meio à tempestade, mas algo no olhar dele a fez recuar. Confie em mim, disse ele. Confie em nós. Cavalgaram pela tempestade, o vento uivando ao redor, relâmpagos iluminando o céu negro. Ventania seguia determinado por uma rota que parecia suicida, direto para o rio que já transbordava perigosamente. Ao chegarem à margem, Joaquim viu o problema. A ponte havia cedido parcialmente, e do outro lado,
Um ônibus escolar estava preso, água subindo rapidamente ao redor. Dentro, crianças gritavam aterrorizadas. "Como vamos atravessar?" gritou Joaquim sobre o rugido da tempestade. Ventania respondeu avançando diretamente para as águas furiosas. Por um momento de puro terror, Joaquim pensou que seriam arrastados pela correnteza. Mas algo extraordinário aconteceu. As águas pareceram se acalmar ao redor deles, criando um caminho relativamente seguro até o ônibus. Trabalhando juntos, homem e cavalo conseguiram evacuar todas as crianças, uma por uma, levando-as para terreno seguro. O motorista, um homem corpulento, foi o último a ser resgatado, Ventania demonstrando força sobre-humana ao carregá-lo através da corrente. Quando a última pessoa estava segura, o caminho nas águas se fechou e a ponte finalmente desabou completamente. As crianças, encharcadas mas salvas, olhavam para a Ventania com admiração reverente. O resgate foi notícia nacional. Repórteres de todo o país convergiram para a pequena vila, todos querendo a história do cavalo que controla as águas. Mas Joaquim e Ventania haviam desaparecido, refugiando-se nas partes mais remotas da fazenda. Eles não entenderiam, disse Joaquim a Maria e Mariana. Tentariam explicar, racionalizar, transformar em espetáculo. Isso destruiria tudo. Mariana concordou. Há poderes neste mundo que só funcionam na penumbra do mistério. Expostos à luz crua da mídia moderna, eles se dissipam como orvalho ao sol. Naquela noite, enquanto a tempestade finalmente amainava, Joaquim sentou-se no pasto ao lado de Ventania. O medalhão brilhava suavemente em seu peito, e pela primeira vez, ele sentiu que compreendia verdadeiramente seu papel. "Não somos donos, somos guardiões", disse ao cavalo. Guardiões de segredos, de sabedoria antiga, de conexões que o mundo moderno esqueceu. Ventania bufou suavemente, deitando-se na grama molhada ao lado de seu guardião. Por um momento, sob o céu que se limpava revelando estrelas, Joaquim viu novamente as silhuetas espectrais de outros cavalos, outros guardiões através do tempo, todos conectados em uma corrente ininterrupta de propósito e proteção, e compreendeu que seu trabalho estava apenas começando. As revelações das últimas semanas eram apenas o prelúdio de algo muito maior. O medalhão esquentou levemente contra seu peito, como se confirmasse seus pensamentos. Em algum lugar na escuridão, um lobo uivou, não um som ameaçador, mas um reconhecimento. A natureza reconhecia seus guardiões, e Joaquim sabia que, acontecesse o que acontecesse, ele e Ventania estariam prontos. O legado continuava. Os dias após o resgate foram marcados por uma tensão crescente. Apesar dos esforços de Joaquim em manter distância da mídia, repórteres e curiosos continuavam aparecendo nos arredores da fazenda. Maria colocara uma corrente no portão principal, mas isso apenas aumentava a determinação dos mais persistentes. Foi durante esse período turbulento que Carlos Mendes chegou à região. Alto, vestido em um terno impecável que destoava completamente do ambiente rural, apresentou-se como representante de um grupo de investidores interessados em fenômenos inexplicáveis. Seu cartão trazia o nome de uma fundação de pesquisa com sede em São Paulo. "Senhor Ferreira", disse ele, tendo conseguido finalmente uma audiência com Joaquim. "O que aconteceu no Rio não foi normal. Temos equipamentos, cientistas, recursos para estudar casos como o seu." Joaquim serviu café em silêncio, observando o homem que se sentara em sua varanda como se fosse o dono do lugar. Havia algo nos olhos de Mendes que o inquietava, uma ambição fria, calculista. "Não há nada para estudar", respondeu finalmente. "Foi apenas um cavalo bem treinado ajudando em um resgate." Mendes sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos. "Testemunhas relatam que as águas se acalmaram ao redor de vocês, que seu cavalo demonstrou força sobre-humana. Isso não é treinamento, Sr. Ferreira. Isso é algo mais. As pessoas exageram quando estão assustadas. Talvez. Ou talvez você esteja escondendo algo valioso, algo que poderia beneficiar toda a humanidade se fosse adequadamente estudado." O medalhão, escondido sob a camisa de Joaquim, esquentou levemente.
Do pasto, Ventania relinchou um aviso claro. Acho que o senhor deveria ir embora, disse Joaquim, levantando-se. Mendes permaneceu sentado, seu sorriso agora completamente ausente. Pense bem, senhor Ferreira. Estamos falando de muito dinheiro. Recursos que poderiam transformar esta fazenda decadente em algo grandioso. Minha fazenda não está à venda, nem meu cavalo, nem qualquer segredo que o senhor imagine que eu tenha. Após a partida relutante de Mendes, Joaquim encontrou Mariana esperando nos fundos da casa. Ela havia escutado toda a conversa. Ele vai voltar, disse ela. Homens como esse não desistem facilmente. Eu sei, mas o que ele quer realmente? Poder, respondeu Mariana sem hesitar. O tipo de poder que vem do controle sobre o inexplicável. Há rumores nos círculos acadêmicos sobre essa fundação. Eles colecionam artefatos, sequestram conhecimentos ancestrais, transformam o sagrado em commodity. Naquela noite, Joaquim teve o sonho mais vívido até então. Encontrava-se em uma clareira circular, rodeado por fogueiras. Figuras usando máscaras de animais dançavam ao som de tambores. No centro, uma mulher indígena de idade indeterminada o esperava. Araci? Perguntou, reconhecendo-a das fotografias antigas. Ela sorriu. Meu descendente. O tempo dos segredos está chegando ao fim. Os guardiões serão testados como nunca antes. O que devo fazer? Lembrar. Despertar. Unir. Ela tocou sua testa e imagens inundaram sua mente. Outros guardiões através dos séculos, cada um com seu animal companheiro, enfrentando ameaças diferentes, mas sempre protegendo o mesmo mistério fundamental. Há outros como eu? Sempre houve. Mas vocês foram mantidos separados, por segurança. Agora, a separação se torna fraqueza. O sonho se dissolveu, mas as palavras permaneceram ecoando em sua mente quando acordou. Ventania estava na janela do quarto, algo que nunca fizera antes, seus olhos brilhando na escuridão pré-aurora. Nos dias seguintes, eventos estranhos se intensificaram. Animais selvagens começaram a aparecer na fazenda. Lobos, onças, até mesmo uma arpia majestosa pousou no telhado do celeiro. Nenhum demonstrava agressividade. Pareciam estar ali como sentinelas. Maria, inicialmente assustada, logo percebeu o padrão. Estão nos protegendo, disse ela, observando um lobo-guará patrulhar a cerca do pasto. A confirmação veio quando câmeras de segurança e equipamentos de gravação foram encontrados escondidos em vários pontos da propriedade. Os animais os haviam descoberto e, de alguma forma, desativado. Mendes, cuspiu Joaquim, examinando um dos dispositivos. Mariana, que se tornara presença constante na fazenda, examinou o equipamento. Tecnologia militar. Essa fundação tem conexões poderosas. A tensão explodiu 3 semanas depois do primeiro encontro. Joaquim acordou com relinchos desesperados de Ventania. Correndo para fora, encontrou homens tentando sedar o cavalo. Ventania lutava bravamente, mas eram muitos. Parem! Gritou Joaquim, correndo em direção ao grupo. Um dos homens virou-se e Joaquim reconheceu Mendes. Não queremos machucá-lo, apenas levá-lo para estudo. Vocês não têm esse direito. Temos uma ordem judicial. Mendes acenou com um documento. Risco à segurança pública, dizem. Um animal perigoso que precisa ser contido. Joaquim sentiu o medalhão queimar contra seu peito. De repente, o vento começou a soprar violentamente. Nuvens escuras se formando do nada. Os animais sentinelas convergiram. Lobos rosnando, pássaros grasnando. Até as árvores pareciam se inclinar ameaçadoramente. O que está acontecendo? Gritou um dos homens de Mendes, soltando a corda que segurava. Ventania aproveitou a distração para se libertar completamente. Em vez de fugir, posicionou-se protetoramente na frente de Joaquim. Vocês não compreendem, disse Joaquim, sua voz estranhamente amplificada pelo vento. Isto é maior que suas ambições, maior que sua ciência limitada. O medalhão agora brilhava visivelmente através de sua camisa. Mendes recuou, seu rosto uma máscara de medo e fascínio. O que você é? Um guardião, respondeu Joaquim simplesmente.
e vocês estão violando um pacto que existe desde antes de suas instituições, suas leis, sua civilização. Um raio atingiu o chão entre os invasores e Joaquim, deixando uma marca fumegante. Foi o suficiente. Os homens fugiram em pânico, Mendes sendo praticamente arrastado por seus subordinados. Quando a poeira baixou e o clima se normalizou, Joaquim caiu de joelhos, exausto. Ventania aproximou-se, tocando-o gentilmente com o focinho. "O que aconteceu comigo?" perguntou, olhando para suas mãos que ainda formigavam com energia residual. Mariana, que observara tudo da varanda, aproximou-se cautelosamente. "Você despertou completamente. O medalhão não é apenas um símbolo, é um catalisador." Catalisador para quê? Para acessar o poder que sempre esteve em sua linhagem. Você não é apenas um guardião de Ventania, é um guardião do equilíbrio entre os mundos. A revelação pesou sobre Joaquim como uma montanha. Nos dias seguintes, ele se isolou, tentando processar sua transformação. Ventania permaneceu constantemente ao seu lado, uma presença reconfortante em meio ao turbilhão interno. Foi Maria quem o trouxe de volta à realidade. "Você pode se esconder do mundo, Joaquim, mas não de quem você é. Seu avô enfrentou seus desafios. Agora é sua vez." Ela tinha razão. No diário do avô, que ele releu com novos olhos, encontrou referências sutis a outros guardiões. Pistas que antes pareciam coincidências, agora formavam um padrão claro. "Preciso encontrá-los", disse a Mariana. "Os outros guardiões." "Como?" Como resposta, Ventania trotou até o mapa antigo pendurado na parede da sala e tocou 3 pontos específicos com o focinho. "Bem", disse Mariana com um meio sorriso, "acho que você tem seu roteiro." Os preparativos para a jornada começaram imediatamente. Maria, embora preocupada, apoiou a decisão. "Sempre soube que você era especial. Apenas não imaginava o quanto." Na véspera da partida, Joaquim teve outro sonho com Araci. Desta vez, ela não estava sozinha. Outros ancestrais guardiões estavam presentes, cada um com seu animal companheiro espiritual. "A convergência se aproxima", disse ela. "Forças antigas estão despertando, não apenas as benignas." "Mendes, ele é apenas um peão. Há poderes maiores em jogo, poderes que querem quebrar o equilíbrio que mantivemos por milênios. Como posso enfrentá-los? Não sozinho. Encontre os outros. Una os guardiões. Só juntos vocês serão fortes o suficiente." Ao acordar, Joaquim encontrou Ventania já selado e pronto para partir. O cavalo havia, de alguma forma, preparado a si mesmo para a jornada. "Às vezes acho que você é mais guardião do que eu", disse Joaquim, verificando os alforjes. Ventania bufou, um som que parecia conter tanto concordância quanto diversão. Enquanto se afastavam da fazenda ao nascer do sol, Joaquim olhou para trás uma última vez. Maria acenou da varanda, Mariana ao seu lado. Os animais sentinelas observavam das sombras, como se dessem sua bênção silenciosa. A estrada à frente era incerta, cheia de perigos desconhecidos. Mas, pela primeira vez, desde que descobrira seu verdadeiro papel, Joaquim sentia-se pronto. O medalhão pulsava suavemente contra seu peito, em sincronia com os batimentos de seu coração e os passos rítmicos de Ventania. Eles não eram mais apenas um homem e seu cavalo. Eram guardiões em busca de seus semelhantes, elos em uma corrente antiga que se recusava a ser quebrada. E em algum lugar, nas vastidões do Brasil, outros como eles esperavam. A verdadeira jornada estava apenas começando. A primeira parada no mapa, indicado por Ventania, ficava a 3 dias de viagem, numa região montanhosa do interior de Minas Gerais. Durante o percurso, Joaquim notou mudanças sutis, mas significativas em sua percepção. Podia sentir a presença de animais antes de vê-los, compreender o humor das plantas pela maneira como se inclinavam ao vento, e até mesmo prever mudanças climáticas com horas de antecedência. "Estou me tornando algo diferente", confidenciou a Ventania durante uma pausa para descanso. O cavalo tocou seu ombro com o focinho, um gesto que Joaquim interpretou como confirmação e encorajamento. No segundo dia de viagem,
enquanto atravessavam uma floresta densa, foram subitamente cercados por homens armados. Não eram capangas de Mendes, mas sim garimpeiros ilegais, que haviam estabelecido um acampamento clandestino na região. "Olha só", disse o líder do grupo, um homem atarracado com cicatrizes no rosto. "Um velho rico passeando com seu cavalo caro. Acho que encontramos nosso financiamento do mês." Joaquim manteve a calma, lembrando-se do poder que demonstrara na fazenda. O medalhão aqueceu levemente sob sua camisa. "Não quero problemas", disse pausadamente. "Estamos apenas de passagem." "Pois vai passar sem o cavalo e sem essa bolsa aí", rosnou outro garimpeiro apontando para os alforjes. Ventania bufou e bateu o casco no chão. Instantaneamente, a floresta pareceu ganhar vida. Galhos se moveram sem vento, sombras se alongaram de forma não natural, e um coro de grunhidos animais ecoou das profundezas da mata. "O que é isso?", perguntou um dos homens, olhando nervosamente ao redor. "Uma escolha", respondeu Joaquim, sua voz carregando uma autoridade que ele mesmo mal reconhecia. "Deixem-nos passar em paz, ou descubram que há forças nesta floresta que vocês não querem despertar." Por um momento tenso, o confronto pendeu na balança. Então, uma onça pintada emergiu silenciosamente das sombras, posicionando-se ao lado de Ventania. Seus olhos dourados fixaram-se no líder dos garimpeiros. "Vão embora", ordenou Joaquim. "Agora." Os homens não precisaram de segundo aviso. Fugiram tropeçando uns nos outros, deixando para trás até mesmo suas armas. A onça permaneceu até que o último deles desaparecesse entre as árvores. Então inclinou a cabeça levemente para Joaquim, antes de sumir tão silenciosamente quanto aparecera. "Obrigado", murmurou Joaquim, sem saber exatamente a quem se dirigia. A floresta sussurrou em resposta, e ele compreendeu que havia aliados em toda parte, desde que soubesse reconhecê-los. Ao anoitecer do terceiro dia, chegaram ao primeiro destino, uma pequena vila encravada entre montanhas. O lugar parecia ter parado no tempo, com casinhas de adobe e ruas de pedra. Ventania guiou-os diretamente para uma propriedade nos arredores, onde uma mulher idosa os esperava na varanda como se soubesse que viriam. "Joaquim Ferreira", disse ela antes que ele se apresentasse. "O Guardião do Sul. Já era hora." "Como sabe meu nome?" Ela sorriu, seus olhos revelando uma profundidade que desafiava sua idade aparente. "Meu nome é Helena. Sou o Guardiã do Leste. E esse?" Ela gesticulou para uma águia pousada em um poleiro próximo. "É Altair, meu companheiro." A águia fixou seus olhos penetrantes em Joaquim e ele sentiu como se sua alma estivesse sendo examinada. Após um momento, Altair inclinou a cabeça em aparente aprovação. "Entrem", disse Helena. "Temos muito que conversar." A casa era simples por fora, mas seu interior revelava séculos de história. Artefatos indígenas decoravam as paredes, livros antigos enchiam estantes do chão ao teto, e o ar carregava um aroma de ervas e incenso. "Você também tem um medalhão", observou Joaquim, notando a peça similar à sua no pescoço de Helena. "Todos os guardiões têm. São fragmentos de um artefato maior, quebrado e distribuído a gerações para protegê-lo da cobiça dos homens." Enquanto preparava chá de ervas colhidas em sua horta, Helena explicou sua própria jornada. Descobrira seu papel aos 20 anos, quando Altair aparecera ferido em sua janela. Ao cuidar dele, despertara memórias ancestrais e poderes há muito adormecidos. "Os animais nos escolhem, não o contrário", disse ela. "Eles reconhecem a linhagem, o potencial, mas cabe a nós aceitar o chamado." "Quantos somos?" "Atualmente, 5 ativos. Éramos mais, mas alguns se perderam, outros rejeitaram seu destino. Você é o 6º a despertar nesta geração." Naquela noite, sentados ao redor de uma fogueira no quintal, Helena compartilhou conhecimentos que Joaquim jamais encontraria em livros. Falou sobre as linhas de energia que cruzavam o país, os portais naturais entre dimensões e as entidades antigas que habitavam as fronteiras da realidade.
Mendes e sua fundação são apenas a ponta do iceberg, advertiu. Há forças muito mais antigas e perigosas interessadas em quebrar o equilíbrio que mantemos. Que forças? Algumas humanas, outras, não exatamente. Há entidades que foram banidas há milênios e buscam retornar. Os guardiões foram estabelecidos para impedir isso. Ventania e Altair, que haviam desenvolvido uma curiosa amizade, observavam a conversa com interesse quase humano. Em determinado momento, a águia alçou o voo e circulou 3 vezes sobre a fogueira antes de pousar novamente. Um aviso, traduziu Helena. Fomos descobertos, não por Mendes, mas por algo pior. Como se, em resposta, um vento gélido soprou através do fogo, quase apagando-o. Nas sombras além do círculo de luz, formas começaram a se mover. Sombras famintas, identificou Helena, levantando-se. Servos das entidades banidas. Eles sentem quando guardiões se reúnem. Joaquim ficou de pé também, o medalhão já brilhando. Ventania posicionou-se ao seu lado, enquanto Altair abriu suas asas majestosas. As sombras se condensaram em formas vagamente humanoides, com olhos que brilhavam como brasas. Elas se moviam de forma não natural, deslizando mais do que caminhando. O que fazemos? Perguntou Joaquim, sentindo o poder fluir através dele, mas sem saber como direcioná-lo. Juntos, respondeu Helena. Esse é o segredo. Sozinhos somos fortes, unidos somos invencíveis. Ela estendeu a mão e Joaquim a pegou. No instante em que se tocaram, seus medalhões brilharam em uníssono. Uma onda de energia pura emanou deles, criando um círculo de proteção. As sombras famintas sibilaram e recuaram, mas não desistiram. Começaram a circular o perímetro, procurando fraquezas. Concentre-se na conexão, instruiu Helena. Com seu animal, com a terra, comigo. Somos elos de uma corrente que remonta ao início dos tempos. Joaquim fechou os olhos, sentindo Ventania pressionar-se contra ele. Em sua mente viu uma teia de luz conectando todos os seres vivos, pulsando com energia vital. As sombras apareciam como manchas de vazio nessa teia, buracos na realidade. Agora! Gritou Helena. Juntos canalizaram energia através de seus medalhões. Um pilar de luz irrompeu da fogueira, expandindo-se em ondas concêntricas. As sombras famintas gritaram, um som que parecia rasgar o próprio ar, antes de se dissolverem como fumaça ao vento. Quando a luz se dissipou, Joaquim caiu de joelhos, exausto, mas exultante. Havia sentido pela primeira vez o verdadeiro poder dos Guardiões Unidos. Isso foi apenas o começo, disse Helena, ajudando-o a se levantar. As forças das trevas sabem que estamos nos reunindo, elas tentarão nos impedir. Então precisamos ser mais rápidos, encontrar os outros guardiões. Helena assentiu. O próximo está ao norte, nas terras do Pantanal. Miguel é seu nome, e seu companheiro é uma onça chamada Noite. Quando partimos? Ao amanhecer. Mas primeiro você precisa aprender a controlar melhor seus poderes. O que você fez na fazenda foi instintivo. Contra inimigos mais poderosos precisará de técnica. Os 3 dias seguintes foram intensos. Helena ensinou Joaquim a meditar para acessar memórias ancestrais, a ler os sinais da natureza com precisão e a canalizar energia sem se exaurir completamente. Ventania participava de cada sessão, aprendendo junto com seu guardião. Vocês são um só, explicou Helena. A separação entre humano e animal é uma ilusão. Quanto mais aceitarem isso, mais poderosos se tornarão. Na véspera da partida para o Pantanal, Helena presenteou Joaquim com um mapa antigo, diferente de qualquer um que ele já vira. As linhas pareciam se mover sutilmente, revelando caminhos que apareciam e desapareciam. Um mapa vivo, explicou ela. Mostra não apenas a geografia física, mas também as correntes de energia e os pontos de poder, útil para encontrar aliados e evitar armadilhas. Você não vem conosco? Meu lugar é aqui, guardando o portal do leste. Mas estarei com vocês em espírito, e quando chegar a hora da grande convergência, todos os guardiões se reunirão.
Ao partir na manhã seguinte, Joaquim sentia-se transformado. Não era mais apenas um fazendeiro que descobrira ter um cavalo especial. Era um guardião, parte de uma linhagem antiga, com um propósito que transcendia sua vida individual. Enquanto ele e Ventania retomavam a estrada, Altair circulou sobre eles 3 vezes, uma bênção tradicional, antes de retornar para Helena. O caminho para o norte seria longo e provavelmente perigoso, mas Joaquim não estava mais sozinho em sua jornada. Em algum lugar à frente, outros guardiões esperavam, e além deles, um destino que mudaria não apenas suas vidas, mas o equilíbrio entre os mundos. O medalhão pulsava suavemente contra seu peito, lembrando-o de que cada passo o aproximava de seu verdadeiro propósito. A viagem para o Pantanal levou Joaquim e Ventania através de paisagens que mudavam gradualmente do terreno montanhoso para as vastas planícies alagadas. O mapa vivo de Helena mostrava-se invaluável, revelando caminhos seguros através de áreas que pareciam intransitáveis e alertando sobre zonas de energia negativa que deveriam evitar. No 5º dia de jornada, enquanto cruzavam uma região de cerrado, Joaquim notou que Ventania estava inquieto. O cavalo bufava constantemente e olhava para trás, como se pressentisse algo seguindo-os. "O que é, amigo?" perguntou, acariciando o pescoço do animal. O medalhão começou a esquentar, confirmando suas suspeitas de que não estavam sozinhos. Desmontou e examinou o chão. As aulas de Helena haviam aguçado sua percepção, e agora podia ver o que antes passaria despercebido. Pegadas quase imperceptíveis, galhos quebrados de maneira não natural, o silêncio súbito dos pássaros. "Estamos sendo seguidos", murmurou para Ventania. E não por sombras famintas desta vez. Decidiram alterar o curso, seguindo uma rota mais sinuosa indicada pelo mapa. Mas seus perseguidores eram persistentes. Ao cair da noite, Joaquim conseguiu finalmente vislumbrar quem os seguia. Homens em trajes militares, movendo-se com precisão profissional. Mendes, cuspiu o nome. Ele não desistiu. Encontraram abrigo em uma gruta rasa, onde Joaquim decidiu confrontar seus perseguidores em vez de continuar fugindo. Usando técnicas aprendidas com Helena, criou uma barreira de energia na entrada da caverna e esperou. Não demorou muito. 3 homens aproximaram-se cautelosamente, carregando equipamentos que Joaquim não reconhecia. O líder do grupo falou em um comunicador. "Alvo localizado, aguardando ordens para contenção." A resposta veio clara através do dispositivo. A voz de Mendes. "Quero-os vivos. O velho e o cavalo. Usem os supressores de energia se necessário." Joaquim sentiu um arrepio. Supressores de energia? A fundação estava mais preparada do que imaginara. Decidindo agir antes que fosse tarde demais, Joaquim concentrou-se no medalhão e projetou sua voz diretamente nas mentes dos soldados. "Vocês não sabem com o que estão lidando. Deem meia volta e esqueçam que nos viram." Os homens vacilaram, claramente perturbados pela comunicação telepática. Mas seu treinamento prevaleceu. Um deles ativou um dispositivo que emitiu um zumbido agudo, e Joaquim sentiu sua conexão com o medalhão enfraquecer momentaneamente. Tecnologia anti-guardião, percebeu com horror. "Eles sabem sobre nós. Sabem como nos combater." Ventania, percebendo o perigo, agiu por conta própria. Com um relincho que ecoou pela noite, o cavalo investiu contra os homens. Mas não estava sozinho. Do nada, uma alcateia de lobos-guará emergiu das sombras, cercando os soldados. "Impossível", murmurou um dos homens. "Os animais não deveriam responder com o supressor ativo." Joaquim compreendeu então algo fundamental. A tecnologia de Mendes podia afetar a conexão artificial entre guardião e medalhão, mas não o vínculo ancestral entre os guardiões e a natureza. Este era mais profundo, mais antigo que qualquer dispositivo. Aproveitando a confusão, Joaquim montou Ventania e fugiram para a escuridão, os lobos-guará mantendo os soldados ocupados. Cavalgaram durante toda a noite, o mapa vivo guiando-os por rotas que confundiriam qualquer perseguidor. Ao amanhecer, chegaram finalmente às bordas do Pantanal. A mudança na paisagem era dramática.
Onde antes havia cerrado seco, agora se estendia um mundo de água, capim e vida selvagem abundante. Ventania parou na margem de um rio largo, relinchando suavemente. Do outro lado, Joaquim avistou movimento entre a vegetação. Uma onça pintada emergiu, seus olhos dourados fixos neles. Maior que qualquer onça que Joaquim já vira, o animal irradiava uma presença quase sobrenatural. Noite, disse Joaquim, reconhecendo instintivamente o companheiro do Guardião do Norte. A onça inclinou a cabeça como se confirmasse. Então virou-se e começou a caminhar pela margem. Joaquim entendeu que deveria segui-la. Encontraram uma passagem rasa no rio, onde Ventania pôde atravessar com água pelos joelhos. Do outro lado, foram conduzidos através de trilhas que apenas alguém íntimo do Pantanal conheceria. Após uma hora de caminhada, chegaram a uma construção elevada sobre palafitas, perfeitamente integrada ao ambiente. Um homem os esperava na varanda. Alto, de pele morena e cabelos negros trançados, vestia roupas simples, mas carregava uma dignidade inata. Seus olhos, do mesmo tom dourado de noite, estudaram Joaquim com intensidade. "Miguel?" perguntou Joaquim. "Bem-vindo, Guardião do Sul. Estávamos esperando por você." Sua voz era profunda, carregando o sotaque dos povos ribeirinhos. As águas me contaram de sua chegada. Enquanto acomodavam Ventania em um estábulo adaptado ao ambiente alagado, Miguel explicou sua própria história. Descendente direto dos povos originários do Pantanal, crescera ouvindo as lendas sobre os guardiões. Quando Noite apareceu em sua vida, durante uma enchente devastadora 10 anos atrás, tudo fez sentido. "O Pantanal é um dos grandes portais", explicou Miguel enquanto preparava tereré. "As águas aqui conectam diferentes realidades. É por isso que a vida é tão abundante e diversa. E também por isso que precisa de um guardião", completou Joaquim. "Exatamente. Mas ultimamente, algo está perturbando o equilíbrio. As águas falam de uma escuridão crescente, algo antigo despertando nas profundezas." Naquela noite, sentados em redes na varanda enquanto os sons do Pantanal criavam uma sinfonia natural, Miguel compartilhou preocupações mais específicas. Há 3 luas, pescadores encontraram peixes mortos em quantidade nunca vista. Não por poluição ou doença, mas drenados, como se algo tivesse sugado sua essência vital. "As entidades das quais Helena falou?" Miguel assentiu gravemente. "Elas estão testando as barreiras. E tem mais. Há rumores de uma expedição científica chegando, liderada por um tal de Mendes", completou Joaquim. "Ele tem me seguido. Possui tecnologia capaz de interferir com nossos poderes. Então é pior do que pensei. Se ele conseguir mapear os pontos de poder do Pantanal..." Um rugido distante interrompeu a conversa. Noite, que descansava perto deles, ergueu-se alerta. Ventania relinchou em resposta do estábulo. "Eles estão inquietos", observou Miguel. "Algo se aproxima." O medalhão de Joaquim começou a pulsar em sincronia com o de Miguel. Pela primeira vez, Joaquim notou que o padrão dos símbolos em cada medalhão era único, mas complementar, como peças de um quebra-cabeça maior. "Quando todos os medalhões se reunirem", começou Miguel. "O artefato original será restaurado", completou Joaquim, a compreensão surgindo como um relâmpago. "É por isso que precisamos nos unir. Não é apenas pela força conjunta. É pela chave", confirmou Miguel. "A chave que pode selar permanentemente os portais para as entidades banidas, ou abri-los de vez, se cair nas mãos erradas." Um borbulhar estranho começou a surgir nas águas próximas à palafita. Bolhas escuras subiam à superfície, exalando um cheiro de decomposição. Noite rosnou baixo, o pelo eriçado. "Elas sabem que estamos aqui", disse Miguel, levantando-se. "2 guardiões juntos são um farol para as forças das trevas." As águas começaram a se agitar violentamente. Algo grande movia-se nas profundezas, criando ondas que batiam contra as palafitas. Joaquim viu tentáculos negros emergirem brevemente, antes de submergir novamente. "Um devorador de essências", identificou Miguel. "Servo direto das entidades antigas.
eles raramente se manifestam tão abertamente. O que fazemos? Lutamos. Mas aqui, no meu elemento, sigo eu quem conduz. Miguel tocou seu medalhão e começou a cantar em uma língua que Joaquim não reconheceu. As águas ao redor da palafita começaram a brilhar com uma luz azulada. Noite rugiu e o som pareceu amplificar o canto de Miguel. Junte-se a mim, instruiu Miguel. Visualize uma rede de luz envolvendo a criatura. Joaquim fechou os olhos, concentrando-se. Sentiu Ventania juntar sua energia à deles, mesmo à distância. O medalhão queimava contra seu peito, mas era um calor bem-vindo, familiar. O devorador emergiu completamente, uma massa grotesca de tentáculos e bocas, com olhos que pareciam poços sem fundo. Mas a rede de energia criada pelos guardiões o envolveu, contraindo-se cada vez mais. A criatura lutou ferozmente, seus gritos fazendo as águas ferverem. Por um momento terrível, pareceu que romperia a contenção. Então, com um clarão final, implodiu em si mesma, deixando apenas bolhas escuras que logo se dissiparam. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo canto distante de pássaros noturnos, como se a própria natureza celebrasse a vitória. Isso foi apenas uma amostra, advertiu Miguel, visivelmente cansado. Se conseguiram enviar um devorador, significa que as barreiras estão mais fracas do que imaginávamos. Precisamos encontrar os outros guardiões rapidamente, concordou Joaquim. Sim, mas primeiro preciso lhe mostrar algo. Amanhã, nas primeiras horas, iremos ao coração das águas. É lá que o portal do Pantanal é mais forte, e onde poderei lhe ensinar a ler as correntes do destino. Naquela noite, enquanto descansava na rede, Joaquim sonhou novamente com Aracy. Mas desta vez, ela não estava no passado. Estava em um futuro possível, onde os céus se abriam em feridas negras e criaturas indescritíveis rastejavam pela terra. Este é o destino que devem evitar, disse ela. A convergência se aproxima. Quando a lua de sangue nascer sobre as 5 terras, os guardiões devem estar unidos, ou tudo estará perdido. Joaquim acordou com o coração acelerado. Através da janela, viu a lua minguante no céu. Quanto tempo teriam até a lua de sangue? E conseguiriam reunir todos os guardiões a tempo? O destino do mundo parecia pesar cada vez mais sobre seus ombros. Mas ao ouvir Ventania relinchar suavemente no estábulo, lembrando-o de que não estava sozinho, encontrou forças para enfrentar o que viria. Amanhã, o coração das águas revelaria seus segredos, e ele estaria pronto para aprendê-los. A névoa da madrugada ainda cobria o Pantanal quando Miguel acordou Joaquim. É hora, disse simplesmente. O coração das águas nos espera. Prepararam-se em silêncio, os movimentos ritualizados pela importância do momento. Ventania e noite já os aguardavam, como se também compreendessem a gravidade do que estava por vir. O cavalo-baio parecia especialmente majestoso na luz difusa da aurora, sua crina negra brilhando com o orvalho. A jornada foi feita parte em canoa, parte a cavalo, seguindo canais que pareciam surgir e desaparecer conforme avançavam. Miguel navegava com a perícia de quem nasceu naquelas águas, enquanto noite seguia pela margem, às vezes desaparecendo na vegetação para reaparecer quilômetros adiante. O Pantanal é vivo, explicou Miguel enquanto remava. Não apenas no sentido biológico. Ele respira, sonha, lembra. E no coração das águas, podemos ouvir seus pensamentos. Após horas de viagem, chegaram a uma lagoa perfeitamente circular, cercada por árvores antigas cujas raízes se entrelaçavam formando padrões complexos. A água era de um azul impossível, tão clara que parecia um espelho líquido refletindo não apenas o céu, mas outras realidades. Aqui, disse Miguel, ancorando a canoa. É aqui que os primeiros guardiões selaram o pacto com as forças da natureza. No centro da lagoa, uma pequena ilha emergia, coberta por uma única árvore de tronco retorcido e folhas prateadas. Joaquim sentiu o medalhão vibrar intensamente contra seu peito. Devemos nadar até lá, instruiu Miguel. Nossos animais guardarão a margem. A água estava surpreendentemente morna e, ao mergulhar, Joaquim sentiu como se atravessasse uma membrana invisível.
Sons distantes chegavam a seus ouvidos, vozes sussurrando em línguas esquecidas, ecos de rituais antigos, o pulsar do próprio coração da terra. Alcançaram a ilha, e ao pisar em seu solo, Joaquim cambaleou. Visões inundaram sua mente, guardiões através das eras, cada um com seu animal companheiro, formando uma corrente ininterrupta de protetores. Viu o momento da criação dos medalhões, quando um artefato maior foi fragmentado para protegê-lo da cobiça humana. Respire, aconselhou Miguel. Deixe as visões fluírem, não lute contra elas. Gradualmente, as imagens se organizaram. Joaquim viu os 5 pontos cardeais do Brasil, norte, sul, leste, oeste e centro, cada um guardado por um protetor. Compreendeu que ele e Miguel já conheciam Helena do leste. Faltavam encontrar os guardiões do oeste e do centro. Mas há algo errado, murmurou, as visões se tornando mais sombrias. O guardião do centro está corrompido? Miguel assentiu gravemente. Isabel, a guardiã do centro. Seu companheiro era um lobo-guará chamado Sombra. Mas algo aconteceu. Ela foi seduzida pelo poder. Acreditou que poderia controlar as entidades antigas em vez de contê-las. E agora? Agora ela trabalha para abrir os portais permanentemente. É ela quem está por trás de Mendes, alimentando-o com conhecimento proibido sobre os guardiões. A revelação atingiu Joaquim como um soco. Um guardião traidor. Isso explicava como Mendes sabia tanto sobre eles, como desenvolver a tecnologia para combatê-los. De repente, a água ao redor da ilha começou a escurecer. O céu, antes claro, cobriu-se de nuvens tempestuosas. Da margem, Ventania relinchou um aviso urgente. Fomos encontrados, disse Miguel tensionando-se. Rápido, toque a árvore. Há algo que você precisa receber antes que seja tarde. Joaquim pôs a mão no tronco retorcido. Instantaneamente, conhecimento fluiu para sua mente. A localização exata dos outros guardiões, o tempo restante até a lua de sangue, apenas 2 semanas, e mais importante, o ritual necessário para reunificar os medalhões. Mas também veio um aviso terrível. Uma das peças do artefato original estava faltando. O 6º fragmento, que deveria ter sido passado para a geração atual, fora roubado décadas atrás. Isabel, compreendeu Joaquim. Ela tem o 6º fragmento. Antes que Miguel pudesse responder, a água explodiu ao redor deles. Homens em trajes de mergulho emergiram, carregando as armas com supressores de energia que Joaquim reconheceu. Mendes apareceu na margem, flanqueado por soldados. Fascinante, disse Mendes, sua voz carregando satisfação. O lendário coração das águas. Isabel tinha razão. Vocês eventualmente viriam aqui. Tentáculos negros começaram a emergir da água agora escura. Não apenas um devorador, mas vários, convocados pela presença de tantos guardiões e pelo poder do lugar sagrado. Vocês não entendem o que estão fazendo, gritou Miguel. Se este lugar for profanado, as consequências serão catastróficas. Pelo contrário, rebateu Mendes. Entendemos perfeitamente. A energia contida aqui alimentará nossos projetos por décadas. E com vocês capturados, nada impedirá a abertura permanente dos portais. Ventania e Noite agiram simultaneamente. O cavalo investiu contra os soldados na margem enquanto a onça saltava sobre os homens mais próximos. Mas eram muitos, e os supressores dificultavam a concentração dos guardiões. Foi então que Joaquim se lembrou da lição de Helena sobre conexões profundas. Fechou os olhos e, em vez de tentar usar o medalhão, buscou a ligação ancestral com a terra. Sentiu as raízes da árvore sagrada, a memória da água, o pulsar antigo do Pantanal. Miguel, chamou. Esqueça os medalhões. Use a conexão antiga. Compreendendo, Miguel começou a cantar na língua de seus ancestrais. A água, apesar de escurecida pela presença das criaturas sombrias, respondeu. Ondas se ergueram, derrubando os homens de Mendes. As raízes das árvores nas margens se animaram, agarrando soldados e arrastando-os para longe. Mas os devoradores eram outra questão. Imunes às defesas naturais, avançavam inexoravelmente.
Foi quando uma voz feminina ecoou pela clareira. Achei que precisariam de ajuda. Do céu, uma arpia gigantesca desceu, carregando uma mulher de cabelos brancos e olhos violeta. Sofia, a guardiã do oeste, chegara no momento crucial. Seu medalhão brilhava como uma estrela enquanto ela direcionava rajadas de vento contra os devoradores. Como nos encontrou? Perguntou Joaquim enquanto lutavam lado a lado. Altair, a águia de Helena, me trouxe a mensagem. Ela previu que vocês precisariam de reforços. Com 3 guardiões unidos, a maré da batalha começou a virar. Os devoradores foram repelidos um a um, dissolvendo-se em sombras. Os homens de Mendes, percebendo a derrota iminente, começaram a recuar. Retirada, ordenou Mendes furioso. Mas isto não acabou. Isabel já está a caminho do portal central. Em 2 semanas, durante a lua de sangue, tudo será decidido. Enquanto as forças inimigas se retiravam, os guardiões se reagruparam na Ilha Sagrada. A árvore, apesar do ataque, permanecia intacta, suas folhas prateadas brilhando suavemente. Precisamos encontrar Ricardo, disse Sofia, o guardião do centro verdadeiro. Ele se escondeu quando Isabel traiu nossa causa, mas sem ele, não conseguiremos completar o ritual. E onde ele está? Perguntou Joaquim. Nas montanhas do Espinhaço, vivendo como eremita. Seu companheiro é uma sussuarana chamada Aurora. Eles se isolaram completamente após a traição de Isabel. Miguel consultou o mapa vivo que trouxera. É uma jornada de pelo menos 1 semana. Não chegaremos a tempo se formos por rotas convencionais. Então usaremos as trilhas antigas, decidiu Sofia. São perigosas e imprevisíveis, mas podem nos levar lá em 3 dias. Trilhas antigas? Caminhos entre os mundos, explicou Miguel. Abertos pelos primeiros guardiões para viagens emergenciais. Mas são instáveis, um passo em falso, e podemos nos perder entre as realidades. Joaquim olhou para a ventania, que se aproximara da margem. O cavalo encontrou seu olhar e assentiu levemente, como se dissesse: confio em você. Então vamos, decidiu Joaquim. Não temos escolha. A lua de sangue se aproxima, e Isabel tem a vantagem do 6º fragmento. Enquanto se preparavam para partir, Sofia compartilhou mais informações preocupantes. Isabel não está apenas abrindo portais aleatoriamente. Ela busca libertar uma entidade específica. Nyanderu Vussá, o devorador de mundos. Se conseguir, será o fim de tudo como conhecemos, completou Miguel sombriamente. O coração das águas pulsou uma última vez enquanto deixavam a ilha sagrada, como se lhes desejasse sorte na jornada impossível que tinham pela frente. O céu clareava, mas no horizonte nuvens escuras se acumulavam. Montaram seus respectivos companheiros, Joaquim em ventania, Miguel em um barco puxado por ariranhas gigantes que respondiam ao chamado de noite, e Sofia nas costas de sua arpia majestosa. As trilhas antigas os aguardavam, assim como o destino de todos os mundos. Enquanto deixavam o Pantanal para trás, Joaquim refletiu sobre como sua vida mudara desde aquela manhã em que decidira vender ventania. O que começara como um ato de desespero financeiro revelara-se o primeiro passo em uma jornada épica. Agora, o fazendeiro simples do interior carregava o peso do mundo em seus ombros. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, guardiões unidos por um propósito ancestral. À sua frente, as trilhas antigas e a busca pelo último guardião. E em seu coração, a certeza de que, acontecesse o que acontecesse, Ventania estaria com ele até o fim. O medalhão pulsou contra seu peito, e Joaquim soube que a verdadeira batalha estava apenas começando. Em 2 semanas, durante a lua de sangue, o destino seria decidido, e eles estariam prontos, ou morreriam tentando. As trilhas antigas se revelaram ainda mais traiçoeiras do que os guardiões haviam imaginado. Assim que atravessaram o portal inicial, escondido entre 2 árvores centenárias nos limites do Pantanal, a realidade começou a se distorcer ao redor deles. O céu alternava entre dia e noite em questão de segundos, paisagens se fundiam umas nas outras,
e o próprio tempo parecia fluir de maneira errática. Mantenham-se próximos, advertiu Sofia, sua harpia grasnando nervosamente. E não olhem diretamente para as sombras. Algumas delas têm consciência própria. Ventania mantinha um trote constante, seus cascos às vezes tocando grama, às vezes água, às vezes algo que Joaquim preferia não identificar. O cavalo demonstrava uma serenidade surpreendente, como se compreendesse que qualquer hesitação poderia ser fatal. No segundo dia nas trilhas, enfrentaram seu primeiro desafio real. Uma encruzilhada se formou diante deles, com 3 caminhos idênticos se estendendo em direções diferentes. Mas havia algo errado. Cada caminho mostrava uma versão diferente deles mesmos caminhando à distância. Ecos temporais, identificou Miguel. Cada caminho leva a um futuro possível. Escolher errado pode nos prender em um loop temporal. O medalhão de Joaquim começou a pulsar, e ele sentiu Ventania tensionar-se sob ele. O cavalo virou a cabeça para a esquerda, relinchando suavemente. O caminho da esquerda, disse Joaquim com convicção. Ventania sente algo. Confiando no instinto do cavalo guardião, seguiram pela esquerda. Por um momento aterrorizante, a realidade se fragmentou ao redor deles, mostrando milhares de versões diferentes de suas escolhas. Então, tão súbito quanto começara, a fragmentação cessou, e eles emergiram em uma clareira montanhosa. As montanhas do Espinhaço, reconheceu Sofia. Conseguimos. Mas a alegria durou pouco. O céu sobre as montanhas tinha uma tonalidade avermelhada não natural. E no horizonte, a lua crescente já mostrava sinais da transformação que culminaria na lua de sangue. Temos menos tempo do que pensávamos, observou Miguel sombriamente. As energias já estão se alinhando. A busca por Ricardo revelou-se outro desafio. O guardião recluso havia se escondido tão bem que nem mesmo as habilidades combinadas dos 3 conseguiam localizá-lo. Foi Ventania, mais uma vez, quem forneceu a solução. O cavalo começou a relinchar em um padrão específico, um chamado que ecoou pelas montanhas. Em resposta, um rugido distante reverberou pelos penhascos. Aurora, a sussuarana companheira de Ricardo, havia reconhecido o chamado ancestral. Minutos depois, uma figura emergiu de uma caverna camuflada. Um homem de aparência selvagem, barba longa e olhos que carregavam o peso de anos de culpa e isolamento. Por que vieram? Sua voz estava rouca pelo desuso. Eu abandonei meu posto. Não sou mais um guardião. Isabel traiu a todos nós, não apenas você, disse Sofia gentilmente. Mas agora temos a chance de consertar as coisas. Precisamos de você, Ricardo. Sem o guardião do centro, o ritual não pode ser completado. Ricardo olhou para Aurora, que roçou a cabeça contra sua perna. Vocês não entendem. Isabel era minha aprendiz. Eu a trouxe para o círculo dos guardiões. Sua corrupção é minha responsabilidade. Então nos ajude a detê-la, insistiu Joaquim. A redenção não vem do isolamento, mas da ação. Após um longo momento de silêncio, Ricardo assentiu. A lua de sangue acontecerá sobre o portal central, no coração do Planalto. É lá que Isabel tentará libertar Nhanderu-Vuçá. Com o círculo de guardiões quase completo, partiram imediatamente para o confronto final. As trilhas antigas, como se reconhecessem a urgência, ofereceram um caminho direto para o Planalto Central. Em questão de horas, emergiram em uma vasta planície onde antigas formações rochosas formavam um círculo perfeito. O local já estava ocupado. Isabel aguardava no centro do círculo, cercada por mercenários de Mendes e uma aura de poder sombrio. Ao seu lado, o que um dia fora sombra, seu lobo-guará companheiro, agora era uma criatura distorcida pela energia negra, com olhos vermelhos e presas gotejando escuridão. Ricardo, Isabel sorriu ao ver seu antigo mentor. Finalmente saiu de seu esconderijo. Tarde demais, receio. Ela ergueu o 6º fragmento do artefato, um cristal negro que pulsava com energia maligna. Com isto, controlo o fluxo dos portais. E esta noite,
Quando a lua de sangue atingir seu ápice, Nyanderu-Vuzá caminhará novamente sobre a terra. Os guardiões se posicionaram nos pontos cardeais do círculo de pedra, seus animais companheiros prontos para a batalha. Mendes surgiu das sombras, carregando um dispositivo que amplificava os supressores de energia. "Cavalheiros, senhora", disse com falsa cordialidade, "sugiro que se rendam. A nova ordem mundial está prestes a nascer, e vocês podem fazer parte dela." "Nunca", respondeu Joaquim, desmontando de Ventania. O cavalo bufou, posicionando-se protetivamente ao seu lado. A batalha começou com fúria. Os mercenários atacaram, mas os animais guardiões responderam com ferocidade sobrenatural. Ventania revelou habilidades que Joaquim jamais suspeitara. Seus cascos criavam ondas de choque que derrubavam grupos inteiros de inimigos. Sua crina brilhava com energia prateada que cegava os agressores. Enquanto isso, os guardiões tentavam formar o círculo ritual necessário para conter Isabel. Mas ela era poderosa, corrompida por anos absorvendo energia sombria. Raios negros partiam de suas mãos, e o lobo distorcido atacava com velocidade impossível. Foi quando a lua começou sua transformação final. O vermelho sangue tingiu sua superfície, e fissuras começaram a aparecer no ar ao redor do círculo de pedras. Formas sombrias se contorciam além das fissuras. As entidades antigas testando as barreiras entre os mundos. "Agora!" gritou Isabel, erguendo o sexto fragmento. "Venha a mim, devorador de mundos." Uma fissura maior se abriu no centro do círculo, e algo imenso começou a emergir. Tentáculos do tamanho de prédios, olhos que eram poços de escuridão infinita. Uma presença que fazia a própria realidade gemer em protesto. Nesse momento de desespero, Joaquim sentiu uma clareza súbita. As palavras de Araci ecoaram em sua mente. A separação entre humano e animal é uma ilusão. "Ventania", chamou. O cavalo compreendeu instantaneamente. Numa sincronia perfeita, guardião e companheiro fundiram sua consciência. Joaquim sentiu a força de Ventania fluir através dele, enquanto o cavalo experimentava a clareza do pensamento humano. "Façam como nós", gritou Joaquim aos outros. "União completa." Um por um, os guardiões se fundiram completamente com seus companheiros. Miguel tornou-se um com Noite, Sofia com sua arpia, Ricardo com Aurora. Até Helena, que apareceu no último momento carregada por Altair, juntou-se à fusão. O poder resultante era indescritível. Os 5 medalhões brilharam em uníssono, criando uma teia de luz que envolveu o círculo de pedras. Mas faltava uma peça. O sexto fragmento ainda estava com Isabel. "Você não pode vencer!" ela gritou, segurando o cristal negro com força. "O fragmento é meu!" Foi Ventania Joaquim quem agiu. Com velocidade sobre-humana, o ser fundido atravessou as defesas de Isabel. Mas em vez de atacá-la, tocaram seu coração com compaixão. "Lembre-se de quem você era", sussurraram em uníssono. "Lembre-se de Sombra antes da corrupção. Lembre-se do amor que os unia." Por um momento, os olhos de Isabel clarearam. Uma lágrima escorreu por seu rosto ao olhar para o que havia se tornado seu companheiro. Nesse instante de clareza, ela soltou o sexto fragmento. Os 5 medalhões atraíram o cristal, que se purificou instantaneamente ao tocar a teia de luz. O artefato original se reconstituiu, um prisma perfeito que flutuava no centro do círculo, canalizando o poder combinado de todos os guardiões. Um pulso de energia pura varreu a planície. As fissuras se fecharam violentamente, cortando os tentáculos de Nyanderu-Vuzá. A entidade antiga rugiu em fúria e desespero enquanto era forçada de volta para sua prisão dimensional. Os mercenários caíram inconscientes, seus equipamentos tecnológicos fritados pela onda de energia. Mendes tentou fugir, mas foi capturado por agentes federais, que, alertados por Mariana, que revelou ser também uma guardiã em treinamento, haviam cercado a área. No centro do círculo, Isabel caiu de joelhos. O lobo corrompido a seu lado tremeu, e lentamente, a escuridão o abandonou. Sombra emergiu, machucado mas purificado, e lambeu o rosto de sua guardiã. "Me perdoem", ela soluçou. "Eu pensei."
pensei que poderia controlar o poder. O perdão é o primeiro passo para a redenção, disse Ricardo, ajoelhando-se ao seu lado. Com o amanhecer, o artefato reunificado foi novamente dividido, mas desta vez de forma equilibrada entre todos os guardiões, incluindo Isabel, que jurara dedicar sua vida a reparar o mal que causara. Meses depois, Joaquim estava de volta à sua fazenda, observando o pôr do sol ao lado de Maria. Ventania pastava tranquilamente no campo, ocasionalmente erguendo a cabeça para trocar um olhar cúmplice com seu guardião. "Então é isso?" perguntou Maria. "Acabou?" "O perigo imediato, sim", respondeu Joaquim, tocando o medalhão que agora pendia discretamente sob sua camisa. "Mas o trabalho dos guardiões nunca termina verdadeiramente. Somos os protetores do equilíbrio, e enquanto houver forças que busquem rompê-lo, estaremos aqui." Um relincho suave veio do campo. Ventania trotou até eles, tocando o ombro de Joaquim com o focinho. Além disso, Joaquim sorriu, acariciando seu companheiro. "Algumas amizades são eternas, não é, velho amigo?" Ventania bufou em concordância, seus olhos profundos refletindo a sabedoria ancestral que carregava. No horizonte, o sol se punha em tons de ouro e púrpura, pintando o céu com a promessa de que, enquanto houvesse guardiões dispostos a proteger o mundo, a esperança permaneceria viva. Naquela noite, enquanto as estrelas surgiam uma a uma, Joaquim ouviu o chamado distante de outros guardiões através do vínculo que agora os unia. Um novo amanhecer chegara para os protetores ancestrais, e ele, o fazendeiro que quase vendera seu cavalo por desespero, tornara-se parte fundamental dessa antiga ordem. Às vezes, os maiores heróis surgem dos momentos mais improváveis. E às vezes, a decisão de não vender um cavalo pode salvar o mundo.